Olá pessoal, eu sou Marcelo Shoa, eu falo de Fortaleza, Ceará. Hoje, 6 de agosto de 2020, esse é o canal Direito e Política com Marcelo Shoa, canal que tem a honra de ser replicado pela TV Brasil 247. Bom, anteontem, no dia 4 de agosto, o presidente da República vetou integralmente o projeto de lei 1826 de 2020, aprovado pelo Congresso, iniciado na Câmara, alterado no Senado, aprovado pelo Congresso Nacional, um projeto de lei que estabelecia a indenização de 50 mil para os profissionais da saúde e mesmo para aqueles profissionais que não eram da saúde, mas que tinham trabalhado no atendimento de pessoas com Covid-19 e que eventualmente ficaram doentes, incapacitados permanentemente para o trabalho durante a pandemia. Pessoas, como eu disse, que eram da área de saúde, de nível superior, de nível médio, de nível fundamental, e também que não eram da área de saúde, né? Pessoas, por exemplo, não apenas as áreas afins, a fisioterapia, enfim, mas também os profissionais de testagem em laboratório, até mesmo os coveiros, né? As pessoas que tiveram contato com outras que estavam sofrendo de Covid, e que ficaram contaminados, e que ficaram, por força da contaminação, incapacitados permanentemente. O Congresso aprovou essa indenização de 50 mil reais. E também a indenização para os cônjuges, os filhos, enfim, os herdeiros necessários das pessoas que estiveram em contato com as outras, né, em atendimento às pessoas com Covid e que vieram eventualmente a contrair a doença e que foram a óbito. Segundo o presidente da República, na justificativa do seu veto, o projeto de lei ele infringiu o artigo 8 da Lei Complementar 173, que proibia a criação de benefício indenizatório para agente público durante o regime da calamidade pública. Também violava, né, os dispositivos que falavam da necessidade de ter uma estimativa de impacto financeiro para o orçamento. Por fim, alegou a inconstitucionalidade formal, porque disse que cabia ao presidente a iniciativa de criar benefícios a servidores do governo federal. Bom, no veto, o presidente da República, ele declara que, apesar do mérito da propositura, da boa intenção em determinar o pagamento da indenização pela União, é impossível pagar lá, por isso veta. Pois bem, né? Um absurdo, né? Pois vejam só. Primeiro, eu não vejo inconstitucionalidade alguma, né, no projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional. Porque o Decreto Legislativo 6 de 2020, que foi aprovado pelo Congresso, quando ele estabelece o regime de calamidade pública, ele já estabelece a flexibilidade em todos esses entraves legais, entraves burocráticos, inclusive de liberação econômica para o enfrentamento da pandemia. Né? Dizer que essas pessoas que estiveram envolvidas no tratamento das outras pessoas com pandemia, que contraíram a doença e que sofreram incapacidade permanente, né, e que vieram a óbito, não têm o direito de ser ressarcidos pelas verbas, né, que foram liberadas para o enfrentamento da pandemia, é um absurdo total. Né? Além do que, a lei complementar que alega ao governo existiu um impedimento para a criação de gratificações durante a calamidade pública, estabelecia em termos gerais, para os servidores públicos. Ele não estabelecia para aqueles que foram para o enfrentamento, ficaram doentes, né, e que vieram a ficar com a incapacidade permanente ou que vieram a óbito. Né? Então vejam bem, são duas realidades completamente distintas. Né? E não venha dizer o governo que isto causaria os 50 mil reais de indenização para essas pessoas que ficaram com incapacidade permanente ou para as famílias dos que vieram a óbito, que isso causa um grande impacto orçamentário para as finanças do país, porque nós não estamos falando de todo mundo. Nós estamos falando de um grupo seleto de pessoas que estiveram em contato direto no atendimento a vítimas da pandemia, né, e que ficaram doentes, né,
e que se tornaram com a incapacidade permanente ou que vieram a óbito. Então, é um grupo, né, seleto, que tem sido chamado pelas televisões, pelas rádios, pela mídia do Brasil de heroínas e heróis que foram para o fronte enquanto a gente ficava em casa. Então, vejam bem, o que é que a gente tem que entender? É que se isso não for apenas um chavão, né, se a gente trata essas pessoas de fato como heroínas e heróis, né, que foram para a linha de frente cuidar dos nossos enfermos, né, ou cuidar da sociedade enquanto a gente ficava em casa e que contraíram a doença, né, e que por isso ficaram com inviabilidade de trabalho e que vieram a padecer, se a gente considera essas pessoas heroínas e heróis, o mínimo que a gente pode fazer é retribuir o carinho, né, o cuidado, a atenção com que essas pessoas cuidaram dos nossos enfermos e cuidaram da sociedade para a gente ficar em casa. Bom, eu creio que o Congresso vai derrubar este veto do presidente da República, porque é o que deve ser feito, né? Mas se por acaso não for derrubado, né, eu quero acreditar que o governo federal, que disse ver mérito nesta proposta, né, ver justeza na indenização dessas pessoas que, ao lidar com a Covid, né, de terceiros, ficaram doentes e ficaram incapacitados permanentemente para o trabalho ou faleceram, né, eu quero acreditar que este governo, que vê todo este valor, né, emprestado na ação dessas pessoas, que se por acaso não for derrubado o veto, que tem que ser derrubado, que o governo federal dê um passo adiante e vá lá articular a sua bancada para buscar as alterações legais das leis, lei complementar e qualquer outra que ele ache que são os responsáveis pela inviabilidade desse pagamento. Que o governo, que vê, portanto, justeza nessa indenização, que corra atrás de garantir que esta indenização se concretize, porque o Congresso Nacional, né, já mostrou que tem interesse no pagamento da indenização, né? Se o governo federal não fizer isso, se o veto não for derrubado e o governo federal não fizer isso, eu vou acreditar que o governo federal realmente não tem o menor interesse no enfrentamento dessa pandemia, não tem o menor respeito por essas pessoas que se expuseram, por essas pessoas que assumiram o risco, por essas pessoas que foram para a linha de frente e que sofreram por conta de ficar doente em função dessa exposição a que tiveram que ser submetidas, né? Importante deixar claro aqui que muito recentemente o governo federal vetou a proposta de pagamento de auxílio emergencial em 2 parcelas para pais e mães solteiros, né? Que isso não se repita nesse caso da indenização, caso esse veto, que eu acho que tem que ser derrubado, acho que será derrubado, não for derrubado. Porque o governo ele tem que ser minimamente diligente com os interesses da sociedade, humanamente solidário com as ações dessas pessoas que foram diretamente lutar contra a Covid para a gente ficar em casa e que eventualmente foram adoecidas pela doença ou que vieram a óbito. Indenização de 50 mil é pouco, deveria ser muito maior, pelo risco, pelo sofrimento, pela angústia, pela preocupação e, sobretudo, pela morte, porque dinheiro nenhum repara a vida de alguém que morre. Então, esse é o meu comentário. Eu sou Marcelo Shoa, esse é o canal Direito e Política com Marcelo Shoa. Eu falo de Fortaleza, Ceará. Esse nosso comentário está sendo replicado com muita honra pela TV Brasil 247. E se você gostou do comentário, eu peço que se inscreva no canal, que curta, que divulgue o canal e que me procure nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Eu sou @Marcelo Shoa, M maiúsculo, U maiúsculo, _, e no Facebook eu sou Marcelo Shoa. Me procure, proponha, sugira novos temas, que a ideia desse canal é exatamente fazer um debate sobre assuntos de interesse político de uma forma mais analítica e com olhar jurídico. Tudo de bom, sucesso
e felicidade para todos nós.